pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta. Não esqueçam de curtir o meu canal e se inscrever. O objetivo da aula hoje é decompor polinômios e equações polinomiais em fatores do primeiro grau. Vem comigo, vamos aprender. Antes de começarmos a decompor, vamos ver o teorema fundamental da álgebra. Qual que é? Teorema fundamental da álgebra. Toda equação algébrica P na variável x igual a zero, de grau n maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. O que isso quer dizer? Se a equação tiver um expoente igual a 1 ou maior que 1, isso quer dizer que essa equação ela vai ter no mínimo um resultado ou mais, dependendo do tipo de equação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver x elevado a 1 mais 3 igual a zero, qual que é o maior expoente aqui? É 1, da equação do primeiro grau. Então, ela vai admitir aqui uma raiz. Se eu tiver aqui x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero, qual o maior expoente aqui? Qual o n aqui? O n é 2, então ele vai admitir duas raízes, ou seja, dois resultados. Se eu tiver aqui x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6x mais 1 igual a zero, então essa equação, qual que é o maior grau? É o 3, o maior expoente. Então, nesse caso, ele vai admitir três raízes complexas. Isso quer dizer o teorema fundamental da álgebra. Ou seja, n maior ou igual a 1 vai admitir pelo menos uma raiz. Isso que quis dizer. Decomposição em fatores do primeiro grau. P na variável x é igual a n vezes x elevado a n. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter uma variável x elevado a maior expoente. E esse AN é o coeficiente que vai acompanhar esse x. Logo em seguida, eu vou ter um x com o grau menos a unidade, ou seja, em ordem decrescente. Se aqui fosse x elevado à quarta, aqui seria x elevado ao cubo, perdendo a unidade. E claro que esse é o coeficiente que acompanha, ou seja, o número, coeficiente é o número, que vai acompanhar esse x. Logo em seguida, eu já coloquei o expoente aqui, ó, 2. Então, eu vou ter x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado, eu tenho que ter um coeficiente. Quem é o coeficiente? Vai ser nosso A2, o número que vai acompanhar o x ao quadrado. Depois do 2, vai perder 1 grau. Então, vai ser quem? X elevado a 1. Então, vou ter um coeficiente que vai acompanhar ou vai estar do lado do x elevado a 1. Por último, nós temos a zero, ou seja, o termo independente, 8, 10, 100, menos 50. Ah, professor, e cadê o x elevado a zero? Já que vai perdendo 1 grau, tirando uma unidade aqui, do 1 vai ficar zero. Por que você não escreveu? Simples, qualquer número elevado a zero é sempre 1. O número que tiver aqui vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui vai ser o termo independente. Por isso que eu não escrevo x elevado a zero. Só chego até o x elevado a 1. Não há essa necessidade. Agora sim, nós vamos para a forma fatorada. Ou seja, como fatorar, deixar esses fatores em primeiro grau. Simples. Primeiro, vamos pegar o coeficiente, ou seja, o número que está do lado do maior expoente. No caso aqui, no nosso exemplo, é x elevado a n. Então, é nosso AN. Vezes, sempre vamos colocar x, 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 menos,
menos, menos as raízes, tá bom? O que eu quero dizer as raízes? Os resultados da equação. Então, aqui eu vou ter x menos a primeira raiz, ou seja, o primeiro resultado, x menos x2, ou seja, o segundo resultado, menos o terceiro resultado, reticências, menos o último resultado. Pronto. Aqui está na forma fatorada do primeiro grau. Por que primeiro grau, professor? Porque nossa variável aqui ó, vai ficar com x elevado a 1. Então, portanto, decomposição em fatores do primeiro grau. Porque o x, a variável, vai ficar como expoente 1. Ele passa de um grau maior para 1. Tudo bem? Próximo. Próximo. Exemplo. Considere o polinômio P na variável x, 2x elevado ao cubo, menos 8x ao quadrado, menos 2x mais 8, cujas raízes, já estou te dando os resultados, ó, não pedi para você encontrar, estou te dando os resultados, são menos 1, 1 e 4. Coloque px na forma fatorada. Vamos lembrar como vou ter que fazer isso? E vou ter que pegar, vou ter que olhar quem é o maior expoente. Quem é o maior expoente aqui? Opa, desculpa. Quem é o maior expoente aqui? 3. Qual que é o coeficiente de 3? É o 2. Então, vamos pegar 2 vezes x. Como a equação é do terceiro grau, claro que nós vamos ter 3 resultados. Vamos ter 3. Vão ser do terceiro grau. O primeiro resultado, quem é? Que veio aqui? Menos 1. Lembre-se, se eu colocar menos 1 direto aqui, o que vai acontecer? Vai ficar menos da regra, menos da própria raiz. Então, menos com menos, opa, aqui no cantinho, ó, vai ficar menos da fatoração com menos do menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui eu já posso pôr mais 1. Então, dica, quando for colocar dentro do parênteses, se já tiver um menos, então, o menos do parênteses com menos da raiz que vier, ele vai ficar mais. Então, já pode pôr direto. Próximo. Quem é a próxima raiz? Se for positivo, que maravilha, ó, já coloca 1. Quem é a outra raiz? 4. É positivo? Ó, que maravilha, já coloquei 4. Ó, que moleza. Já fatorei esse polinômio. Professor, o que eu fiz? Você escreveu um polinômio que estava no grau 3 e colocou no grau 1, em fatores de grau 1. Só isso, você não alterou o resultado, você escreveu algo de forma diferente. Só foi isso. Que no futuro pode facilitar para alguns cálculos. Tudo bem? Só isso, aqui é o resultado. Segundo exemplo. Formar um polinômio na forma fatorada, cujas raízes são 2 menos 1 e 3. De novo, então simples, ó. Px igual. Vou colocar aqui o coeficiente, como não tem aqui, vou colocar 1. Vou considerar 1. Mas 1 não precisa aparecer, então por isso que eu não vou colocar aqui, tá bom? Aí vai ser, como eu tenho 3 resultados, 3 parênteses. Em todos eles eu vou colocar x, né? Que é fator do primeiro grau, menos. Agora eu vou olhar as raízes. Qual que é a primeira raiz? 2. Que é a segunda raiz? Menos 1. Lembra que eu falei, ó? Menos da forma com menos 1 vai dar mais. Então aqui vai acabar ficando mais 1. Esses dois menos vão se chocar, então faça a regrinha de sinais. O 13 é positivo, maravilha, só pôr direto. O que é positivo, põe direto. O que for negativo, acaba mudando o sinal. Só isso. Já escrevi o polinômio.
O polinômio que tem esses três resultados é esse polinômio. Professor, posso escrever esse polinômio? Pode, só você aplicar a distributiva. Você faz x vezes x, x vezes 1, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 1. Aí o resultado multiplica por x menos 3. Aí você consegue formar o polinômio com maior grau, ou seja, com x elevado ao cubo. Tá bom? Se você quiser. É que a questão pediu na forma fatorada. Tá bom? Então, parei aqui. Chegou o resultado. Tudo bem? Tranquilo? Determine a forma fatorada do polinômio px igual x ao quadrado menos x menos 2. Eu te dou um polinômio, porém não te dou as raízes. E eu quero isso na forma fatorada. O que eu vou fazer? Eu vou considerar que px é igual a zero, né? O teorema fundamental da álgebra. Vou pegar esse polinômio e colocar igual a zero. Formei uma equação do segundo grau. Graças a Deus, todos vocês sabem fazer ou resolver uma equação do segundo grau. Primeiro, identifica os coeficientes A, B e C. Coeficiente A é quem acompanha o x ao quadrado. No caso, não tinha número, coloquei 1. Quem é B? É quem acompanha o x elevado a 1. Não tem número na frente, então coloco 1. Então vai ser menos 1. Quem é o C? O termo independente, no caso, menos 2. Agora, o que eu faço? Trabalhar com a primeira parte da fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B ao quadrado. Quanto que vale B? Menos 1. Só que esse menos 1, colocar em parênteses, ele tem que ser elevado ao quadrado, que faz parte da fórmula. B tem que ser elevado ao quadrado. Menos 4, que faz parte da fórmula também, vezes A. Quem é A? 1. Quem é C? Menos 2. Vamos colocar parênteses para deixar tudo isso organizadinho, né? Para não deixar dois sinais juntos. Primeiro resolvo a potência. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Apesar de alguns alunos falarem que é menos 1. Lembrando, qualquer número elevado ao expoente par, resultado positivo. E quem não lembra dessa regrinha, faz aqui do lado, ó. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Tá aqui. Por último, resolve a multiplicação. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a 9. Agora eu vou trabalhar com a segunda fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2a. X é igual a menos da fórmula. Quanto que vale o b? Menos 1. Então, vamos organizar isso para não deixar juntos parênteses. Raiz quadrada de delta. Quanto que vale delta? 9. Dividido por 2 vezes a. Quanto que vale o a? 1. Agora, substituir, o próximo passo vou fazer aqui do lado, tá bom? Primeiro, tem que sumir com os parênteses, ó. Menos com menos, mais. Então, vai dar mais 1. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, 9. Dividido por 2 vezes 1, 2. Daí, então, eu vou ter x1 e x2. x1 vai ser quem? Todos esses números que já estão aqui, com o primeiro sinal aqui. Que é o primeiro sinal? Mais. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Depois, 1 menos 3 dividido por 2, ó, é positivo.
Eu tenho R$ 1 e devo 3, pago 1 e fico devendo 2, dividido por 2. Menos com mais, menos porque é uma divisão, faça a regra de sinais. 2 dividido por 2, 1. Encontrei as duas raízes. Então, eu vou escrever esse polinômio aqui dessa forma, ó. Como a equação do segundo grau, então são dois resultados. Então, vai ser x menos vezes x menos. Quais são os dois resultados? Número 2 e menos 1. Lembrando que o menos 1 ele vai se chocar com esse sinal aqui. Eu vou ter que fazer regra de sinais, ó. Menos com menos, mais. Então, mais 1. Pronto. Já escrevi o polinômio na forma fatorada. Esse polinômio é a mesma coisa que essa equação. E só estão escritos na forma diferente. Então, bom, pessoal, terminei. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.